Como utilizar o gráfico mapa de calor no Excel para nos auxiliar a fazer análises aqui no Excel. Mapa de calor é aquele mapa que a gente está acostumado a ver em jogo de futebol, para ver qual a região que o jogador mais ficou durante o jogo, ou onde a bola mais percorreu, por exemplo, enfim. Mapa de calor pode ser muito útil, como por exemplo, a gente consegue fazer análise de várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente vai ver passo a passo na prática, mas olha só. Aqui eu consigo analisar todas as regiões onde eu fiz vendas aqui da minha empresa. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. E também consigo ver todos os itens que eu tenho aqui na primeira coluna. Eu consigo verificar que, por exemplo, a região Sudeste foi uma excelente região de vendas comparada às demais. Por quê? Porque a coluna aqui da região Sudeste, a maior parte dela está verde. Em contrapartida, eu consigo ver que a região Nordeste, em comparação às demais, a maior parte da coluna ficou vermelha. Então, talvez seja uma região que não é tão interessante trabalhar com os produtos que eu tenho. E posso, talvez, focar mais na região Sudeste, né? Porque ficou ali a maior parte verde. Também consigo analisar, além dos itens que eu tenho aqui em cima, da região, das colunas, as linhas, ou seja, os produtos. Consigo ver que, por exemplo, o item A é um excelente item para eu continuar vendendo. Por quê? Porque toda a linha do item A está praticamente verde, indicando que vende muito bem esse produto. Também consigo verificar que o item C e, por exemplo, o item J não são itens tão bons para vender, porque praticamente toda a linha desses itens está vermelha. Então o gráfico mapa de calor aqui no Excel é um excelente gráfico, uma excelente ferramenta para nos auxiliar a fazer análises, a visualizar resultados de forma bem prática e visual. A gente vê por cores, verde, vermelho ou amarelo. Vamos ver então na prática como é que dá para a gente construir esse gráfico mapa de calor aqui no Excel. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para poder construir aqui o gráfico de calor no Excel é ter aí a nossa planilha, a nossa base de dados que iremos utilizar para fazer o mapa de calor. E eu tenho aqui uma planilha, um relatório de pedidos, de vendas, data do pedido, o pedido em si, o nome do cliente, a região do cliente, o produto que o cliente comprou e o total comprado pelo cliente. Mas, como eu falei, você pode usar uma outra planilha, não precisa ser exatamente o que eu tenho aqui. Vai funcionar. Eu quero analisar aqui o seguinte, eu quero ver o total que foi vendido, então essa última coluna, mas eu quero distribuir esse total por produto e também por região de venda. Então dessa forma eu gostaria de saber se existe alguma correlação entre o total vendido, região e produto, para ver qual é o produto que eu mais vendo e se existe uma região que eu mais vendo, uma região de preferência dos clientes. Dá para eu fazer isso daqui utilizando uma simples tabelinha que eu montei, onde eu coloquei as regiões aqui na parte de cima, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, e também coloquei os itens que eu vendo aqui nas linhas, item A, B, C, D e assim por diante. Então você pega aí as duas colunas que você quer analisar, uma você transforma realmente em colunas, coloca uma em cada coluna, e a outra informação você transforma em linhas. Dessa forma a gente vai conseguir construir o gráfico de calor aqui dentro. Então a gente vai pegar as informações, por exemplo, eu quero saber o quanto que o item D vendeu na região norte. E aí eu venho e preencho aqui, essa célula. Aí essa célula aqui, por exemplo, vai ser na região norte, o quanto que teve de vendas do item F, e assim por diante. Só que para que a gente possa fazer esse preenchimento de maneira bem rápida, é interessante utilizarmos aqui uma função chamada de igual soma Cs, aqui no Excel, soma Cs, com S no final, beleza? Então a função soma Cs consegue nos auxiliar no preenchimento aqui desse mapa de calor. Deixa eu dar 2 cliques aqui, 1, 2, beleza. Agora a primeira coisa que eu vou selecionar é o intervalo de soma. Bom, o meu intervalo de soma é toda a coluna do total, então deixa eu selecionar toda a coluna F. E importante, depois que eu selecionei a coluna F, eu vou apertar F4 para travar a referência. Dá para a gente verificar e já foi adicionado aqui um cifrão antes da letra, aqui antes dos 2 F, né? Beleza, é isso mesmo. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério 1? Deixa eu começar aqui com a região Centro-Oeste, por exemplo. Então o intervalo vai ser o intervalo da região, toda a coluna D. Beleza. Importante apertar o F4 para travar também essa coluna. Ponto e vírgula. E agora o meu critério, então, ele vai verificar toda essa coluna da região e vai somar só o que for relacionado a Centro-Oeste. Então deixa eu selecionar essa célula aqui de cima. E vamos apertar o F4 uma, 2 vezes, beleza? Para deixar aqui o cifrão apenas antes do número. Porque dessa forma, quando a gente copiar essa função aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, a gente ainda vai conseguir deslocar. Primeiro está puxando informação do Centro-Oeste, depois vai puxar Nordeste, depois Norte e assim por diante.
Beleza? Então vamos deixar com o cifrão só antes do número. Ponto e vírgula. Agora, qual que é o intervalo do critério 2? O intervalo do critério 2 pode ser aqui, por exemplo, o produto. Ó. Então deixa eu selecionar toda a coluna do produto. Vamos apertar também o F4, só para travar essa referência. Ponto e vírgula. E agora, o critério 2 vai ser o nome do produto em si, que no caso é o item A. Só que o item A, ó, ele está dentro dessa lista aqui minha do lado. Ó. E a minha função está bem em cima. Como é que eu faço para selecionar, então? Ó? Precisava selecionar essa célula aqui específica. Ó. Bom, se eu clicar aqui fora, por exemplo, ó, com as setinhas do teclado, ó, consigo levar a seleção até a célula que eu preciso, no caso H4. Aí vamos lá, F4, F4 e F4, 3 vezes, para deixar aqui o travamento só na coluna, então cifrão H4. Agora eu posso apertar o Enter e beleza, já consegui fazer a soma C para a primeira célula que eu tenho. Mas, se eu apertar Ctrl C, selecionar todo mundo e der um Ctrl V, olha o que vai acontecer. Eu consigo dessa forma aplicar a função soma C para todo mundo. Dessa forma a gente já conseguiu finalizar, ó, e saber quanto que, por exemplo, o item F vendeu na região norte. E saber, por exemplo, quanto que o item H vendeu para a região nordeste e assim por diante. Agora que a gente já finalizou aqui esse soma C, que é a parte mais difícil de fazer, vamos aplicar aqui uma formatação condicional para deixar o nosso mapa de calor realmente parecido lá com aquele mapa de calor do campo de futebol, que às vezes a gente está acostumado a visualizar, né? Ah, só que antes da gente continuar, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Então deixa eu selecionar aqui, ó, todos esses valores que eu tenho, não precisa selecionar os títulos, aí eu vou vir aqui, ó, página inicial, formatação condicional, escala de cor e vou selecionar a primeira opção, ó. Olha que legal. Dessa forma eu já consigo aí ter os valores em escala de cores. Beleza, mas e daí? O que eu consigo fazer aqui com essa escala de cores? Eu consigo fazer várias avaliações interessantes e importantes. Como, por exemplo, eu consigo visualizar que a região Nordeste não está vendendo muito bem em comparação às demais regiões. Como que eu sei disso? Porque aqui eu tenho basicamente 3 esquemas de cores: verde, amarelo e vermelho. O verde aqui está com o maior valor, o vermelho com o menor e o amarelo o valor do meio. Nem é grande, nem é pequeno. Está regular. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma coluna que está bem vermelha, como por exemplo a região Nordeste, eu sei que em comparação às demais regiões, ela teve poucas vendas. Então essa daqui já é a primeira análise que eu consigo fazer. Outra análise que dá para fazer, também na coluna, é que a região Sudeste vendeu muito bem em comparação às demais regiões, ó, porque a maioria dos valores aqui estão verdes. Outra análise que dá para fazer agora utilizando aqui as linhas como referência, ou seja, os produtos. Consigo ver que, por exemplo, o item A, ele vendeu muito bem. Por quê? Porque quase a linha inteira está tudo verde. Então, independente da região, o item A vende muito bem. Então eu sei que o item A é um excelente item para que eu continue trabalhando com ele. Em contrapartida, eu posso ver que o item C e o meu item J não são tão bons assim para vender, ó, porque quase a linha inteira deles está vermelha, amarela, né? Não está tão bom. Então é muito interessante utilizar esse mapa de calor por causa do seguinte, porque a gente consegue fazer várias análises ao mesmo tempo. A gente consegue ver qual é, por exemplo, né, a melhor categoria aqui de produtos que a gente tem e qual é a melhor região também para vender, melhor e pior. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante nas suas análises e que você comece a utilizar esse gráfico mapa de calor. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar bastante também, seja nas suas apresentações, que você vai mostrar algum relatório, ou até mesmo nas suas análises pessoais através do Excel. Se você ficar com alguma dúvida, deixe um comentário para eu te ajudar e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.